Ela se candidatou para a vaga, mas assinou o contrato errado. Agora ela é a esposa do milionário. O que ele não esperava era que a cláusula mais perigosa fosse se apaixonar por ela. A chuva de março em São Paulo batia contra as janelas do pequeno apartamento em Perdizes com uma intensidade que Marina Santos conhecia bem. Era o tipo de tempestade que parecia carregar todas as preocupações do mundo, transformando-as em gotas pesadas que escorriam pelo vidro embaçado. Sentada à mesa da cozinha, ela observava a pilha de contas vencidas espalhadas diante de si, cada envelope branco representando mais um peso em seus ombros já sobrecarregados. Luz, água, gás, condomínio, murmurou, passando os dedos pelos cabelos castanhos desalinhados. Aos 25 anos, Marina havia imaginado que estaria em um lugar muito diferente na vida. Formada em administração pela PUC com bolsa de estudos, sempre acreditou que seu esforço e dedicação seriam suficientes para construir uma carreira sólida. Mas a realidade do mercado de trabalho paulistano se mostrou muito mais cruel do que qualquer teoria aprendida na universidade. O celular vibrou na mesa, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era uma mensagem de Carla, sua melhor amiga desde a faculdade. Mari, vi uma vaga que pode ser perfeita para você. Assistente executiva. Empresa grande, salário excelente. Te mando o link. O coração de Marina acelerou. Nos últimos 8 meses, desde que havia sido demitida da pequena empresa de contabilidade onde trabalhava, ela havia enviado currículos para dezenas de vagas sem receber sequer uma resposta positiva. A situação financeira estava se tornando insustentável e ela sabia que, em breve, teria que tomar a decisão mais difícil de sua vida: vender o apartamento que havia herdado dos pais, o último elo que a conectava com eles. Rapidamente, abriu o link que Carla havia enviado. Grupo Mendonça, assistente executiva para CEO. Lia o anúncio. Seus olhos percorreram os requisitos: formação superior, experiência em administração, inglês fluente, disponibilidade para viagens. Era como se a vaga tivesse sido escrita especificamente para ela. Marina não conhecia muito sobre o Grupo Mendonça, mas uma rápida pesquisa no Google foi suficiente para deixá-la impressionada. A empresa era uma das maiores do Brasil no setor de tecnologia e investimentos, com sede em um dos edifícios mais imponentes da Faria Lima. E o CEO, Rafael Mendonça, aparecia em várias fotos de revistas de negócios, sempre com uma expressão séria e determinada, o tipo de homem que comandava salas de reunião com apenas um olhar. Ele parece intimidador, pensou Marina, observando uma foto onde Rafael discursava em um evento empresarial. Aos 32 anos, ele havia transformado uma pequena empresa familiar em um império, segundo as matérias que ela encontrou. Mas havia algo em seus olhos escuros que sugeria uma história mais complexa, camadas de experiência que iam além dos números impressionantes de seus negócios. Sem hesitar mais, Marina começou a preencher a ficha de candidatura online. Cada campo era uma oportunidade de se destacar, de mostrar que, apesar das dificuldades recentes, ela tinha muito a oferecer. Anexou seu currículo, redigiu uma carta de apresentação cuidadosa e, com um suspiro profundo, clicou em enviar. A resposta chegou surpreendentemente rápida. Menos de 2 horas depois, seu telefone tocou com um número desconhecido. Alô, Marina Santos? A voz do outro lado era profissional, eficiente. Sim, sou eu. Aqui é Beatriz, da assessoria do Sr. Rafael Mendonça. Recebemos sua candidatura para a vaga de assistente executiva. O Sr. Mendonça gostaria de conversar com a senhora amanhã às 14 horas. A senhora teria disponibilidade? Marina quase derrubou o telefone. Sim, claro, estarei lá. Depois de anotar o endereço e as instruções sobre como chegar, Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Era real. Depois de tantos nãos e silêncios, finalmente uma oportunidade concreta havia aparecido. Naquela noite, enquanto a chuva continuava tamboritando na janela, Marina passou horas escolhendo o que vestir, pesquisando mais sobre a empresa e ensaiando possíveis respostas para perguntas da entrevista. Não sabia ainda que, em menos de 24 horas, sua vida tomaria uma direção completamente inesperada e que o contrato que ela estava prestes a assinar mudaria tudo de uma forma que ela jamais poderia imaginar.
O edifício do Grupo Mendonça se erguia imponente na Faria Lima, suas paredes de vidro refletindo o céu cinzento de São Paulo. Marina parou na calçada, ajustando o blazer azul marinho que havia comprado anos atrás para sua formatura, ainda em excelente estado, graças aos cuidados constantes que a situação financeira a obrigava a ter com suas roupas. Respirando fundo, ela atravessou o lobby luxuoso, seus saltos ecoando no mármore polido. A recepcionista, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, a recebeu com um sorriso profissional. Marina Santos para o Sr. Rafael Mendonça? Claro, o senhor. Mendonça a está esperando. 42º andar. Sala 425. O elevador subiu suavemente e Marina aproveitou cada segundo para se acalmar. Através das paredes transparentes, podia ver São Paulo se estendendo ao longe, um oceano de concreto e possibilidades. Você consegue, repetiu para si mesma, lembrando-se de todas as vezes que havia superado obstáculos aparentemente intransponíveis. O andar executivo era ainda mais impressionante que o lobby. Corredores amplos, decoração moderna e, ao fundo, uma sala com portas de vidro onde podia ver um homem de terno escuro falando ao telefone, gesticulando com autoridade. Era ele. Marina Santos. Uma voz feminina a fez-se virar. Era Beatriz, a assessora que havia ligado na véspera. O Sr. Mendonça terminará a ligação em instantes. Pode aguardar aqui. Sentada na antessala, Marina observava Rafael Mendonça através do vidro. Mesmo de longe, era possível perceber a intensidade com que conduzia a conversa telefônica. Seus movimentos eram precisos, decididos. Quando finalmente desligou e olhou em sua direção, Marina sentiu um estranho frio na barriga. Pode entrar, indicou Beatriz. Marina se levantou, alisou a saia e caminhou em direção à porta que Beatriz abriu para ela. Sr. Mendonça, a candidata Marina Santos. Rafael se levantou de trás da mesa, uma peça moderna de madeira escura que dominava a sala. Ele era mais alto do que Marina havia imaginado, cerca de 1,80, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno italiano. Seus cabelos negros estavam impecavelmente penteados, e quando estendeu a mão para cumprimentá-la, Marina notou que seus olhos tinham um tom de castanho tão escuro que quase pareciam pretos. É um prazer conhecê-la, senhorita Santos, disse ele, sua voz grave carregando uma autoridade natural. O prazer é meu, Sr. Mendonça. Obrigada pela oportunidade. Ele gesticulou para que ela se sentasse na poltrona em frente à mesa, enquanto ele retornava à sua cadeira. Por um momento, Rafael a estudou em silêncio, e Marina se esforçou para manter a postura confiante, mesmo sentindo que aqueles olhos pareciam enxergar através dela. Seu currículo é impressionante, começou ele, folheando alguns papéis. Formação excelente, notas altas, experiência relevante. Me fala sobre seu último emprego. Marina havia se preparado para essa pergunta, mas a intensidade do olhar de Rafael a fez hesitar por uma fração de segundo antes de responder. Trabalhei por 2 anos na Contabilidade Oliveira como assistente administrativa. Cuidava da organização de documentos, atendimento ao cliente e auxílio na preparação de relatórios. Saí porque a empresa passou por uma reestruturação e... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Alguns cargos foram eliminados. Rafael assentiu, sua expressão permanecendo neutra. E por que quer trabalhar no Grupo Mendonça? Porque admiro a trajetória da empresa, Marina respondeu com sinceridade. Pesquisei sobre a história do grupo, sobre como cresceu de forma sustentável, sempre inovando. Acredito que posso contribuir trazendo minha dedicação e atenção aos detalhes para apoiar essa continuidade de excelência. Pela primeira vez, algo parecido com aprovação passou pelo rosto de Rafael. Ele se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. A posição exige disponibilidade total, viagens frequentes, horários irregulares. Você teria algum impedimento para isso? Nenhum, Marina respondeu prontamente. Sou solteira. Não tenho compromissos que me impeçam de me dedicar integralmente ao trabalho. Rafael a observou por mais alguns segundos antes de se levantar. Beatriz tem alguns documentos para você assinar. Questões contratuais padrão. Se estiver de acordo, pode começar na segunda-feira. Marina piscou, surpresa com a rapidez da decisão. Quer dizer que eu consegui a vaga? Sim,
Rafael confirmou, caminhando até a janela. Beatriz explicará os detalhes do salário e benefícios. Bem-vinda ao Grupo Mendonça, Marina. Ela se levantou quase tropeçando de tanta emoção. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Mendonça. Não vou decepcioná-lo. Rafael se virou para encará-la novamente. E por um instante, Marina poderia jurar ter visto um lampejo de algo diferente em seus olhos. Curiosidade, talvez interesse. Mas foi tão rápido que ela não teve certeza se havia imaginado. Espero que não, disse ele simplesmente. Minutos depois, Marina estava na sala de Beatriz, assinando uma pilha de documentos que pareciam intermináveis. Seu coração ainda acelerado pela conquista, ela mal prestou atenção nos detalhes dos papéis, confiando na orientação da assessora sobre onde assinar. Só mais tarde, já no elevador descendo com o contrato em mãos, Marina começaria a perceber que talvez devesse ter lido com mais atenção aqueles documentos. Mas naquele momento, tudo o que conseguia sentir era alívio e gratidão. Finalmente, sua vida estava tomando um novo rumo. O fim de semana passou voando para Marina. Ela havia ligado para Carla, sua mãe adotiva, Dona Rosa, que a criara após a morte dos pais, e até mesmo para alguns colegas da faculdade, compartilhando a boa notícia. Pela primeira vez em meses, conseguiu dormir uma noite inteira sem se preocupar com as contas pendentes. Na segunda-feira, Marina acordou 1 hora mais cedo do que o necessário. Escolheu um conjunto social cinza que destacava seus olhos verdes, prendeu os cabelos em um coque elegante e caprichou na maquiagem. Queria causar a melhor primeira impressão possível como funcionária oficial do Grupo Mendonça. Chegou ao edifício às 7h30, meia hora antes do horário combinado. Beatriz a recepcionou com a mesma cordialidade profissional de sempre, mas Marina notou algo diferente no ar, uma tensão sutil que não conseguia identificar. Marina, preciso conversar com você antes de apresentá-la à equipe, disse Beatriz, conduzindo-a não para o andar executivo, mas para uma sala de reuniões no 35º andar. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou, sentindo um frio na barriga. Beatriz fechou a porta atrás delas e se sentou à mesa, gesticulando para que Marina fizesse o mesmo. Havia uma pasta aberta à sua frente e vários documentos espalhados. Marina, você leu os documentos que assinou na sexta-feira? Bem, eu li por cima. Você disse que eram contratos padrão da empresa, cláusulas de confidencialidade, essas coisas. Marina começou a se sentir desconfortável. Beatriz suspirou profundamente. Houve um erro grave no departamento jurídico. Os documentos que você assinou... Ela pausou como se estivesse buscando as palavras certas. Não eram os contratos de trabalho. O sangue de Marina pareceu gelar. Como assim? Você assinou um contrato de casamento por procuração com Rafael Mendonça. O mundo pareceu parar ao redor de Marina. As palavras de Beatriz ecoavam em sua mente, mas não faziam sentido algum. Isso é uma piada, né? Marina balbuciou, rindo nervosamente. Contrato de casamento? Isso não existe. Existe sim, e é legalmente válido. Beatriz explicou com a voz séria. O Sr. Mendonça estava negociando uma fusão com um conglomerado japonês muito tradicional. Os investidores de lá valorizam estabilidade familiar e, bem, exigiram que ele fosse casado para prosseguir com o negócio. Marina se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no chão. Vocês estão completamente loucos. Eu vim aqui para trabalhar, não para casar com um desconhecido. Eu sei que é uma situação inusitada. Inusitada? Marina gritou, perdendo a compostura. É insana, é impossível, eu não autorizei isso. Nesse momento, a porta se abriu e Rafael Mendonça entrou na sala. Vestia um terno azul marinho impecável, mas sua expressão era mais tensa do que Marina se lembrava da entrevista. Senhorita Santos, disse ele com a voz controlada, imagino que Beatriz já tenha explicado a situação. Você? Marina se virou para ele, os olhos faiscando de raiva. Como se atreve? Isso é crime, é falsificação de documentos. Rafael fechou a porta atrás de si e caminhou calmamente até a mesa. Não houve crime. Você assinou os documentos voluntariamente na presença de testemunhas. Porque eu achei que estava assinando um contrato de trabalho. Isso é enganação. Foi um erro do departamento jurídico, Rafael admitiu, e Marina notou que ele parecia genuinamente incomodado com a situação. Os documentos foram trocados por engano.
Marina respirou fundo, tentando processar a informação. Então desfaçam isso. Anulem o contrato. Eu não quero me casar com você. Rafael e Beatriz trocaram um olhar, e foi então que Marina percebeu que havia algo mais. Qual é o problema agora? Ela perguntou desconfiada. A documentação já foi enviada para o cartório, Rafael explicou. E mais importante, os investidores japoneses já foram informados sobre o casamento. A reunião final para a fusão é amanhã. Marina se sentou novamente, sentindo as pernas fracas. Quanto dinheiro está envolvido nessa fusão? 200 milhões de dólares, Rafael respondeu sem hesitação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou de Rafael para Beatriz, esperando que alguém dissesse que estava tudo bem, que havia uma solução simples. Mas as expressões graves de ambos deixavam claro que a situação era muito mais complicada. Então vocês querem que eu me case com ele para salvar um negócio? Marina finalmente perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Rafael se inclinou para a frente na cadeira. Eu sei que é muito pedir, mas seria temporário, apenas até a fusão ser finalizada e os papéis assinados. Depois disso, poderíamos anular o casamento discretamente. Quanto tempo? 6 meses no máximo. Marina passou as mãos pelo rosto, tentando pensar claramente. Sua vida havia dado uma guinada tão absurda que ela nem conseguia processar completamente. E se eu disser não? Se eu simplesmente sair daqui e esquecer que isso aconteceu? Rafael hesitou antes de responder. O contrato tem cláusulas. Se você quebrar o acordo, terá que pagar uma multa. De quanto? 500 mil reais. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Era uma quantia que ela jamais teria, nem mesmo se trabalhasse o resto da vida. Marina ficou em silêncio por vários minutos, olhando para as próprias mãos, enquanto tentava processar a magnitude da situação em que se encontrava. Rafael e Beatriz aguardavam pacientemente, mas ela podia sentir a tensão no ar. Deixem-me entender, disse ela finalmente, erguendo os olhos para encarar Rafael. Vocês querem que eu viva uma mentira por 6 meses, fingindo ser sua esposa, para que você possa fechar um negócio milionário? Essencialmente, sim, Rafael confirmou, sua honestidade brutal sendo quase refrescante em meio ao caos. Marina soltou uma risada sem humor. E o que eu ganho com isso, além de não ter que pagar uma multa impossível? Rafael e Beatriz se entreolharam novamente antes dele responder. 50 mil reais por mês, mais todas as despesas pagas. Você moraria no meu apartamento, teria acesso a cartão de crédito ilimitado para roupas e necessidades pessoais, carro com motorista. E depois dos 6 meses, além do que já foi pago, você receberia uma bonificação de 300 mil reais. E eu posso garantir uma posição executiva em qualquer empresa do meu portfólio de investimentos. Marina calculou rapidamente na mente. Eram 800 mil reais em dinheiro, mais todas as mordomias durante o período. Era mais dinheiro do que ela jamais havia imaginado ter. Isso parece bom demais para ser verdade, disse ela desconfiada. Qual é o problema real? O que vocês não estão me contando? Rafael se recostou na cadeira e, pela primeira vez, Marina viu algo parecido com vulnerabilidade em sua expressão. Os japoneses são muito tradicionais. Não será suficiente apenas estar casado no papel. Eles esperarão ver um casal convincente. Teremos que comparecer a jantares, eventos sociais, talvez até recebê-los em nossa casa. Nossa casa, Marina repetiu, testando as palavras. Soavam completamente estranhas. Meu apartamento, Rafael corrigiu. É um triplex na Consolação, com quartos separados, é claro. Você teria total privacidade. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento intenso da Faria Lima lá embaixo. Pessoas normais vivendo vidas normais, provavelmente sem nunca imaginar que situações como essa pudessem existir. E se eles descobrirem que é falso? Ela perguntou sem se virar. Não descobrirão se formos convincentes, Rafael respondeu. Beatriz já preparou uma história plausível. Nos conhecemos há alguns meses, namoro discreto, casamento civil simples por ambos valorizarmos a privacidade. Marina se virou para encará-lo. Você já fez isso antes? Nunca, ele respondeu prontamente. E espero nunca mais precisar fazer. Havia algo em seu tom que sugeria que ele estava tão desconfortável com a situação quanto ela, o que de certa forma a tranquilizou. Posso ter um tempo para pensar? Rafael consultou o relógio. Algumas horas.
Os japoneses chegam hoje à noite e precisaríamos aparecer juntos no jantar de amanhã. Marina assentiu lentamente. Onde posso ficar enquanto penso? Há uma sala executiva no andar de cima que você pode usar. Beatriz ofereceu. Posso pedir para servirem café, um lanche? Só café, obrigada. Sozinha na sala executiva, Marina se sentou em uma poltrona de couro e tentou organizar os pensamentos. Ligou para Carla, mas não conseguiu explicar a situação. Como poderia? Quem acreditaria numa história dessas? Pensou em Dona Rosa, que havia sacrificado tanto para criá-la após a morte dos pais. Com o dinheiro dessa farsa, ela poderia finalmente retribuir todo o amor e cuidado recebidos. Pensou também em sua própria estabilidade financeira, na possibilidade de, finalmente, construir uma vida sem a constante preocupação com dinheiro. Mas também pensou no preço emocional. Viver uma mentira por 6 meses, fingir intimidade com um homem que mal conhecia, enganar pessoas. Era isso que ela queria para sua vida? 3 horas depois, Marina desceu para a sala onde Rafael e Beatriz aguardavam. Eu aceito, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Mas tenho algumas condições. Rafael se endireitou na cadeira. Estou ouvindo. Primeiro, total transparência entre nós. Nada de surpresas ou informações omitidas. Segundo, minha família e amigos não podem saber que é falso. Não vou mentir diretamente para eles, mas também não posso contar a verdade. Concordo com ambas, Rafael disse. E terceiro, Marina continuou. Quando isso acabar, acabou mesmo. Não quero que você use isso como chantagem no futuro. Não quero favor nenhum depois. E não quero que ninguém da sua empresa ou círculo social saiba que foi um acordo. Rafael estendeu a mão. Acordo fechado. Marina olhou para a mão estendida por um momento antes de apertar. A mão dele era firme, quente, e ela se esforçou para ignorar o estranho formigamento que sentiu com o contato. Quando começamos? Perguntou ela. Agora, respondeu Beatriz, abrindo uma pasta nova. Temos muito a preparar antes de amanhã à noite. E foi assim que Marina Santos se viu embarcando na mentira mais elaborada de sua vida, sem imaginar que, às vezes, as linhas entre fingimento e realidade podem se tornar muito mais borradas do que qualquer contrato poderia prever. O apartamento de Rafael era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. Localizado em um dos edifícios mais exclusivos da Consolação, o triplex oferecia uma vista deslumbrante de São Paulo, com janelas do chão ao teto que faziam a cidade parecer um mar de luzes cintilantes ao anoitecer. Seu quarto fica no 2º andar, Rafael explicou enquanto a guiava através da sala de estar principal, decorada com móveis modernos em tons de cinza e branco. Há um closet completo e banheiro privativo. O 3º andar é meu escritório pessoal. Você pode usar quando quiser. Marina assentiu, ainda tentando processar a surreal elegância do lugar que seria temporariamente seu lar. O apartamento era 3 vezes maior que qualquer lugar onde havia morado, e provavelmente custava mais do que ela ganharia em uma década. Marina, Rafael parou próximo à escada, virando-se para encará-la. Sei que isso é estranho para ambos. Se precisar de alguma coisa ou se sentir desconfortável com qualquer aspecto do arranjo, pode me falar. Era a primeira vez que ela o via demonstrar algo próximo à gentileza genuína, e isso a pegou de surpresa. Obrigada, respondeu ela. Também é estranho para você, imagino. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que humanizava sua figura normalmente impecável. Completamente. Eles foram interrompidos pela campainha. Rafael consultou o relógio e suspirou. É o personal stylist que Beatriz contratou. Precisamos escolher roupas para você usar nos próximos dias. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de vestidos, sapatos, joias e acessórios. A estilista, uma mulher chamada Fernanda, era eficiente e tinha bom gosto, mas Marina se sentia como uma boneca sendo vestida para uma apresentação. Para amanhã à noite sugira o vestido azul marinho, Fernanda disse, mostrando uma peça elegante, mas não extravagante. Passa seriedade, mas com feminilidade. Perfeito para uma primeira impressão com investidores internacionais. Quando Fernanda finalmente foi embora, Marina e Rafael se encontraram sozinhos pela primeira vez desde que haviam chegado ao apartamento. Ele havia trocado o terno pelo jeans e uma camisa casual, e Marina percebeu que isso o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Quer jantar alguma coisa?
Ele perguntou. Posso pedir delivery ou, se preferir, a cozinheira vem 3 vezes por semana. Cozinheira? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu trabalho muito. Cozinhar não está entre minhas habilidades. Eu cozinho bem, Marina disse sem pensar. Aprendi com Dona Rosa. Quem é Dona Rosa? Marina hesitou por um momento. Eles haviam concordado com transparência, mas falar sobre sua família sempre era difícil. A mulher que me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 10 anos. Ela não tinha obrigação nenhuma de me acolher, mas fez isso mesmo assim. Rafael a observou com uma expressão diferente, mais suave. Vocês são próximas? Muito. Ela mora em Santo André, em uma casinha simples. Trabalha como diarista até hoje, mesmo com quase 70 anos. Marina parou, percebendo que estava revelando mais do que pretendia. É por isso que você aceitou o acordo, Rafael disse. Não era uma pergunta, Marina assentiu. Também. O dinheiro vai me permitir cuidar dela, finalmente retribuir tudo o que fez por mim. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, e Marina percebeu que havia uma melancolia nos olhos de Rafael que ela não havia notado antes. E você? Ela perguntou. Por que esse negócio é tão importante? Rafael caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Meu pai construiu essa empresa do zero. Quando ele morreu há 5 anos, muita gente duvidava que eu conseguiria manter o legado dele. Essa fusão não é só sobre dinheiro. É sobre provar que posso levar a empresa a patamares que nem ele imaginou. A vulnerabilidade em sua voz surpreendeu Marina. Ela havia imaginado que, para alguém como Rafael, tudo fosse apenas sobre números e lucros. Ele ficaria orgulhoso, disse ela impulsivamente. Rafael se virou para olhá-la, e por um momento a tensão entre eles pareceu diminuir. Como podemos ter certeza de que seremos convincentes amanhã? Marina perguntou. Não sabemos nada um sobre o outro. Beatriz preparou um dossiê. Rafael respondeu pegando uma pasta na mesa de centro. Nossa história oficial, gostos em comum, como nos conhecemos, mas ela tem razão. Precisamos parecer naturais. Marina se sentou no sofá e Rafael se juntou a ela mantendo uma distância respeitosa. Eles passaram a hora seguinte estudando os detalhes fabricados de seu relacionamento fictício. Então, oficialmente nos conhecemos em uma palestra sobre sustentabilidade empresarial, Marina disse, lendo as anotações. Você me convidou para tomar café e começamos a nos encontrar discretamente. E você gosta de literatura clássica, cinema francês e culinária italiana, Rafael acrescentou. Eu gosto de vela, montanhismo e jazz, Marina riu. Você gosta mesmo dessas coisas? Na verdade, sim. Beatriz me conhece bem. E eu realmente gosto de literatura e culinária italiana. Cinema francês, nem tanto. Eles continuaram revisando os detalhes, e Marina percebeu que, apesar da situação artificial, havia algo fácil em conversar com Rafael quando ele baixava a guarda empresarial. Há mais uma coisa, Rafael disse quando terminaram de estudar. Teremos que demonstrar afeto físico básico. Nada exagerado, mas toques naturais, proximidade. Marina sentiu o rosto esquentar. Como assim? Mão na mão, meu braço em seus ombros, esse tipo de coisa. Casais fazem isso naturalmente. Certo, Marina concordou tentando soar casual. Faz sentido. Rafael estendeu a mão para ela. Vamos praticar? Marina olhou para a mão dele por um momento antes de aceitá-la. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente e ela ficou surpresa com o quão confortável parecia. Isso funciona, disse Rafael, e Marina notou que ele parecia tão surpreso quanto ela. Naquela noite, deitada em uma cama king size em um quarto maior que toda a sala de seu antigo apartamento, Marina olhava para o teto tentando processar como sua vida havia mudado tão drasticamente em apenas alguns dias. Através da parede, podia ouvir Rafael se movendo em seu quarto e se perguntava se ele também estava tendo dificuldade para dormir. Amanhã seria o primeiro teste real de sua farsa, e ela só esperava que fossem convincentes o suficiente para enganar investidores experientes. O que Marina não sabia era que o maior desafio não seria convencer os japoneses de que seu casamento era real, seria convencer a si mesma de que os sentimentos que estavam começando a surgir eram apenas parte da encenação. O restaurante Ema, localizado no Jardim Europa,
Era conhecido por receber a elite empresarial paulistana. Com sua decoração contemporânea e ambiente intimista, era o cenário perfeito para o tipo de jantar de negócios que Rafael precisava impressionar os investidores japoneses. Marina ajustou nervosamente o vestido azul marinho, enquanto Rafael estacionava o Audi preto na frente do estabelecimento. Ela havia passado 2 horas se arrumando e, mesmo assim, se sentia inadequada para representar o papel de esposa de um magnata dos negócios. "Respira", disse Rafael baixinho, como se tivesse percebido sua ansiedade. "Você está linda e vai se sair perfeitamente." O cumprimento a pegou de surpresa, especialmente porque parecia genuíno. Rafael também estava impecável em seu terno cinza escuro, e Marina teve que admitir que faziam uma dupla visualmente harmoniosa. "Lembra da nossa história?" ele perguntou enquanto caminhavam em direção à entrada. "Nos conhecemos na palestra sobre sustentabilidade, você derramou café na minha blusa, se ofereceu para pagar a lavanderia, e assim começamos a conversar." Marina recitou. "Namoro discreto de 4 meses, casamento civil simples no mês passado." Rafael assentiu e naturalmente colocou a mão nas costas dela, enquanto o maître os conduzia à mesa reservada. O gesto era protetor, íntimo, e Marina se surpreendeu com o quão bem se ajustava a ele. Os 3 japoneses já estavam na mesa. Hiroshi Tanaka, o CEO principal, acompanhado de seus assessores Kenji e Yuki. Todos se levantaram educadamente quando Rafael e Marina se aproximaram. "Tanaka-san, é uma honra apresentar minha esposa, Marina", disse Rafael em inglês, sua mão encontrando naturalmente a de Marina. "É um prazer conhecê-los", Marina disse, curvando-se ligeiramente em um gesto de respeito que havia pesquisado na noite anterior. O rosto de Tanaka se iluminou com aprovação. "Que gentileza! Rafael-san, você não nos contou que sua esposa falava nossa língua." Marina havia mencionado casualmente que estudara japonês na faculdade como matéria eletiva, e Rafael havia incluído isso em sua preparação de última hora. "Marina sempre me surpreende", Rafael respondeu, apertando suavemente a mão dela. Durante a primeira hora do jantar, a conversa fluiu naturalmente entre negócios e amenidades. Marina descobriu que conseguia acompanhar as discussões sobre estratégias de mercado asiático melhor do que esperava, e ocasionalmente contribuía com observações que eram recebidas com interesse pelos japoneses. "Marina-san estudou administração?" perguntou Yuki durante uma pausa na conversa. "Sim, na PUC", Marina respondeu. "Sempre me interessei pela intersecção entre cultura empresarial e relações internacionais." "Muito impressionante", comentou Tanaka. "Rafael-san, você escolheu uma parceira inteligente." Rafael sorriu e Marina notou que não parecia forçado. "Ela me mantém sempre em alerta." Conforme a noite avançava, Marina percebeu que estava genuinamente se divertindo. Os japoneses eram pessoas interessantes, com histórias fascinantes sobre construção de negócios, e Rafael se revelava um anfitrião natural, hábil em conduzir conversas que eram tanto profissionais quanto pessoais. "Como vocês souberam que eram feitos um para o outro?" perguntou Kenji durante a sobremesa. Marina sentiu um momento de pânico, mas Rafael respondeu sem hesitar. "Houve um momento cerca de 2 semanas depois que nos conhecemos", começou ele, olhando diretamente para Marina, "em que ela disse algo que me fez perceber que via o mundo de uma forma completamente diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido." "O que ela disse?" Tanaka perguntou, claramente interessado. Rafael pausou, e Marina viu algo genuíno passar por seus olhos. Ela disse que o sucesso de uma empresa não deve ser medido apenas pelos números nos relatórios, mas pela qualidade de vida que proporciona às pessoas que dela dependem. Funcionários, famílias, comunidades. Marina ficou surpresa. Ela realmente havia dito algo parecido durante uma de suas conversas preparatórias, mas não imaginara que Rafael havia prestado tanta atenção. "E você, Marina-san?" Yuki perguntou. Quando soube que Rafael era especial, Marina olhou para Rafael e por um momento esqueceu que estava representando um papel. Quando percebi que por trás de toda aquela competência empresarial havia alguém que realmente se importava com as pessoas. Não é comum encontrar alguém que consiga ser bem-sucedido nos negócios sem perder a humanidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que Marina
não conseguia identificar. Rafael a observava com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Um brinde aos jovens casais que nos lembram que o amor ainda existe no mundo dos negócios, declarou Tanaka, erguendo sua taça. Enquanto brindavam, Rafael sussurrou no ouvido de Marina: "Obrigado. Você está sendo perfeita." A proximidade dele, o calor de sua respiração em seu pescoço, fez Marina perceber que talvez estivesse interpretando seu papel bem demais. O problema era que não tinha mais certeza de onde terminava a atuação e onde começavam seus verdadeiros sentimentos. Quando finalmente se despediram dos japoneses no estacionamento, Marina sentiu um misto de alívio e estranha tristeza. Havia sido uma noite intensa, e agora voltariam à realidade de seu acordo comercial. "Foi incrível", disse Rafael enquanto dirigiam de volta. "Eles adoraram você. Tenho certeza de que o negócio será fechado amanhã." Marina assentiu, mas estava estranhamente quieta. "Aconteceu alguma coisa?" Rafael perguntou, notando seu silêncio. "Não", Marina mentiu. "Só estou cansada." Mas a verdade era que havia gostado demais de fingir ser a esposa de Rafael Mendonça. E isso a assustava mais do que estava disposta a admitir. A fusão foi oficializada 3 dias após o jantar. Rafael chegou em casa naquela quinta-feira com uma garrafa de champanhe Dom Perignon e um sorriso genuíno que transformava completamente sua aparência. $200 milhões, anunciou ele ao encontrar Marina na cozinha, onde ela preparava um risoto de cogumelos. "O contrato foi assinado hoje de manhã." Marina se virou, ainda segurando a colher de pau, e foi contagiada pelo entusiasmo dele. "Parabéns, isso é incrível." Sem pensar, Rafael a envolveu em um abraço espontâneo, levantando-a do chão e girando-a pela cozinha. Por alguns segundos, Marina se perdeu na sensação. O perfume dele, a força de seus braços, o riso baixo que ecoava próximo ao seu ouvido. Quando ele a colocou de volta no chão, ficaram muito próximos, os olhares se encontrando de uma forma que não tinha nada a ver com encenação. "Desculpa", disse Rafael, recuando um passo. "Eu me empolguei." "Não tem problema", Marina respondeu, tentando normalizar a voz. "Você merece comemorar." Eles jantaram com champanhe e, pela primeira vez, desde que haviam começado essa farsa, conversaram sobre assuntos pessoais reais. Rafael contou sobre a pressão que sentia para honrar o legado do pai, sobre como havia sacrificado relacionamentos pessoais em prol dos negócios. Marina falou sobre seus sonhos abandonados de fazer um mestrado no exterior, sobre como a morte dos pais havia mudado toda a sua perspectiva de vida. "Você ainda pode fazer esse mestrado", disse Rafael quando ela mencionou o assunto. "Com o dinheiro desse acordo?" "Talvez", Marina concordou, mas percebeu que a ideia de deixar São Paulo e, consequentemente, deixá-lo, não a empolgava como deveria. Nos dias seguintes, desenvolveram uma rotina estranhamente doméstica. Rafael trabalhava no escritório do 3º andar pelas manhãs, enquanto Marina aproveitava para ler na biblioteca ou caminhar pelos jardins do prédio. Almoçavam juntos quando ele não tinha reuniões e ela havia assumido o papel de cozinhar os jantares, descobrindo que Rafael apreciava genuinamente sua culinária. "Onde você aprendeu a fazer isso?" perguntou ele numa noite, saboreando o salmão grelhado com risoto de limão siciliano que ela havia preparado. "Dona Rosa." "Ela dizia que uma mulher independente precisa saber se virar na cozinha", Marina respondeu. "E você? Como sobreviveu todos esses anos comendo delivery?" Rafael riu. "Mal e porcamente. Beatriz sempre diz que vou morrer jovem se não mudar meus hábitos alimentares. Ela se preocupa com você. Beatriz trabalha comigo há 8 anos. Às vezes acho que ela me conhece melhor que eu mesmo." Marina observou a expressão pensativa dele. "Deve ser difícil confiar em pessoas quando você tem tanto dinheiro." "É", Rafael admitiu. "Nunca sei se as pessoas se interessam por mim ou pelo que eu represento financeiramente." A honestidade da confissão criou um momento de intimidade que nenhum dos dois havia antecipado. Marina se pegou querendo consolá-lo, dizer que nem todas as pessoas eram interesseiras, mas as palavras morreram em sua garganta quando percebeu a ironia da situação. Ela mesma estava ali por dinheiro. No fim de semana, foram convidados para um evento beneficente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que viajariam juntos,
e Marina estava nervosa sobre como manteriam a farsa durante 2 dias inteiros. Vai ficar tudo bem, disse Rafael enquanto o jato particular da empresa decolava de Congonhas. O evento é casual, sem pressão de negócios. Marina tentou relaxar, mas a proximidade forçada do voo de 2 horas intensificava a tensão que havia entre eles. Rafael havia reservado uma suíte com 2 quartos no hotel, mas ainda assim, a ideia de passar um fim de semana inteiro interpretando o papel de esposa apaixonada a deixava desconfortável, não pela dificuldade, mas pela facilidade com que estava se acostumando. O evento era uma gala para arrecadar fundos para a educação infantil. O salão do hotel estava repleto da elite empresarial e social do país, e Marina, mais uma vez, se impressionou com a naturalidade com que Rafael navegava por aquele mundo. Rafael, que bom te ver! Uma mulher loira e elegante se aproximou deles na recepção. E essa deve ser a misteriosa esposa que você escondeu de todos nós. Isabela, esta é Marina. Rafael fez as apresentações. Marina, Isabela Carvalho, uma velha amiga. O aperto de mão de Isabela foi firme, mas Marina notou o modo como ela observava Rafael com familiaridade demais. Velha amiga é pouco. Isabela riu. Nós namoramos por 2 anos, não foi, Rafa? Marina sentiu uma pontada estranha no estômago, algo perigosamente próximo ao ciúme. Isso foi há muito tempo, Rafael respondeu diplomaticamente, sua mão encontrando as costas de Marina num gesto protetor. E como vocês se conheceram? Isabela perguntou claramente curiosa. Rafael sempre foi tão reservado sobre sua vida pessoal. Marina repetiu a história ensaiada sobre a palestra e o café derramado, mas notou que Isabela a observava com ceticismo mal disfarçado. Que romântico, comentou Isabela. E você trabalha em quê, Marina? Administração, Marina respondeu vaguamente, seguindo as instruções de Rafael de manter detalhes profissionais no mínimo. Que interessante. Bem, espero que se divirtam na festa. Isabela se afastou, mas não antes de tocar o braço de Rafael de forma íntima. Rafa, precisamos conversar mais tarde sobre negócios. Quando ficaram sozinhos, Marina se pegou perguntando. Ela parecia próxima. Rafael a observou com uma expressão divertida. Você está com ciúmes? Claro que não. Marina respondeu rápido demais. Só achei que deveria saber sobre ex-namoradas importantes para manter nossa história consistente. Isabela terminou comigo há 3 anos, porque eu era emocionalmente indisponível. Rafael explicou. Ela estava certa. Marina queria perguntar se ele ainda era emocionalmente indisponível, mas se conteve. Não era da conta dela, e definitivamente não deveria estar interessada na resposta. O resto da noite passou num borrão de conversas, dança e champanhe. Rafael era um parceiro de dança surpreendentemente bom, e Marina se perdeu na sensação de estar em seus braços enquanto se moviam pela pista ao som de jazz suave. Você dança bem, comentou ele, aproximando-a mais durante uma música lenta. Aulas de dança na adolescência, Marina explicou. Dona Rosa insistiu, dizia que toda moça deveria saber dançar. Dona Rosa parece ter sido uma mulher sábia. Marina sorriu. Era. Ela sempre dizia que a vida é muito curta para não aproveitar os momentos bons quando eles aparecem. Eles continuaram dançando, e Marina percebeu que havia parado de pensar na multidão ao redor. Era apenas ela e Rafael, movendo-se em perfeita harmonia, como se tivessem feito aquilo 1000 vezes antes. Quando a música terminou e eles se separaram, Marina viu algo no olhar dele que a fez esquecer momentaneamente onde estavam e por que estavam ali. Por um segundo aterrorizante e maravilhoso, não era mais sobre o dinheiro ou o acordo. Era real. E isso mudava tudo. De volta ao quarto do hotel, Marina enfrentava um dilema que não havia antecipado quando aceitou o acordo. Enquanto tirava as joias emprestadas e escovava os dentes no banheiro luxuoso da suíte, não conseguia parar de pensar na sensação de estar nos braços de Rafael durante a dança. Quando saiu do banheiro em seu pijama de seda, um dos muitos itens que a estilista havia insistido em comprar, encontrou Rafael na varanda, ainda vestindo a camisa social, mas com a gravata desfeita e os primeiros botões abertos. Ele observava a praia de Copacabana, iluminada pela lua cheia, um copo de uísque na mão. Não consegue dormir? Marina perguntou, juntando-se a ele na varanda. Estou processando o dia,
Ele respondeu sem se virar. Foi intenso. Marina sabia exatamente o que ele queria dizer. Rafael, sobre o que aconteceu durante a dança? Eu sei. Ele a interrompeu, finalmente a encarando. Também senti. A admissão pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e complicações. Marina se apoiou na grade da varanda, mantendo uma distância segura. Isso complica as coisas, disse ela. Muito, Rafael concordou. Temos um acordo profissional e ainda restam mais de 4 meses. Podemos fingir que não aconteceu, Marina sugeriu, mas sua voz soou pouco convincente até para ela mesma. Rafael deu um passo em direção a ela. Podemos tentar, mas quando seus olhos se encontraram novamente, ambos souberam que seria impossível ignorar a química que havia surgido entre eles. Rafael ergueu a mão, hesitando por um momento, antes de tocar suavemente o rosto de Marina. Isso é uma péssima ideia, murmurou ela, mas não se afastou. A pior possível, ele concordou, inclinando-se lentamente. O beijo foi inevitável. Suave no início, exploratório, mas rapidamente se aprofundou quando Marina respondeu, suas mãos encontrando a camisa dele para puxá-lo mais perto. Era tudo o que ela havia imaginado e muito mais. Intenso, apaixonado e completamente real. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Merda, Rafael murmurou, passando a mão pelos cabelos. Merda, Marina concordou, tocando os lábios ainda formigando. Eles ficaram em silêncio por vários minutos, o peso das implicações do que havia acontecido se instalando entre eles. O que fazemos agora? Marina finalmente perguntou. Não sei, Rafael admitiu. Mas sei que não posso fingir que não aconteceu. Marina assentiu lentamente. Nem eu. Marina, eu... Rafael começou, mas foi interrompido pelo telefone dele tocando. Ele olhou a tela e franziu o senho. É Beatriz. Deve ser urgente. Ela sabe que estamos viajando. Ele atendeu a ligação e Marina viu sua expressão mudar drasticamente. O quê? Quando? Rafael perguntou, sua voz tensa. Certo, sim, volto para São Paulo amanhã de manhã cedo. Obrigado por me avisar. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou quando ele desligou. Minha mãe, Rafael disse, parecendo subitamente mais novo e vulnerável. Ela teve um ataque cardíaco. Está no hospital. Marina não hesitou. Vou com você. Marina, você não precisa... Vou com você. Ela repetiu com firmeza. É isso que esposas fazem. Rafael a olhou com uma gratidão que ia além de qualquer acordo comercial. Obrigado. O voo de volta para São Paulo na manhã seguinte foi tenso. Rafael havia conseguido falar com os médicos e, embora sua mãe estivesse estável, o prognóstico ainda era incerto. Há quanto tempo vocês não se falam? Marina perguntou durante o voo, lembrando-se de que ele havia mencionado ser distante da família. 6 meses, Rafael admitiu. Brigamos sobre bobagens. Ela achava que eu estava trabalhando demais, negligenciando a vida pessoal. Disse que papai não teria aprovado como eu estava levando a vida. Marina tocou sua mão. Ela estava preocupada com você. Eu sei, mas na época me senti atacado, incompreendido. Rafael suspirou. Agora parece tão insignificante. No hospital, Marina conheceu Dona Helena Mendonça, uma senhora elegante de 62 anos que, mesmo na cama do hospital, mantinha uma dignidade impressionante. Seus olhos se iluminaram quando Rafael entrou no quarto, seguido por Marina. Rafael, meu filho, disse ela, estendendo a mão trêmula. Rafael se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão da mãe com cuidado. Como você está se sentindo? Melhor. Agora que você está aqui. Dona Helena olhou para Marina com curiosidade. E esta deve ser a Marina que Beatriz me contou. Marina se aproximou. É um prazer conhecê-la, Dona Helena. Lamento que seja nessas circunstâncias. Pode me chamar de mãe, disse Dona Helena com um sorriso fraco. Afinal, agora somos família. Marina sentiu o coração apertar com a mentira, mas forçou um sorriso. Como se sente? Dona Helena passou a hora seguinte conversando com eles, contando histórias embaraçosas da infância de Rafael e fazendo perguntas sobre como eles se conheceram. Marina notou como Rafael se transformava na presença da mãe. Mais leve, mais jovem, mais humano. Ela gosta de você, Rafael disse quando saíram para o corredor para falar com os médicos. Ela te ama muito, Marina observou. Dá para ver nos olhos dela. Rafael assentiu, claramente emocionado.
Perdi muito tempo sendo orgulhoso demais para admitir que ela estava certa sobre algumas coisas. Nunca é tarde para recomeçar, Marina disse gentilmente. Eles passaram os 3 dias seguintes praticamente vivendo no hospital. Marina trouxe refeições caseiras para Rafael, organizou visitas de familiares e amigos e gradualmente se viu sendo incorporada à dinâmica familiar dos Mendonça como se realmente pertencesse ali. Na terceira noite, quando Dona Helena finalmente recebeu alta, ela segurou as mãos de Marina e Rafael antes de ser levada para casa. "Vocês dois cuidem um do outro", disse ela, olhando significativamente para Marina. "Ei, Marina, obrigada por trazer meu filho de volta para casa." Quando chegaram de volta ao apartamento naquela noite, ambos exaustos e emocionalmente drenados, Marina percebeu que algo fundamental havia mudado entre eles. O que havia começado como um acordo comercial havia se transformado em algo muito mais complexo e perigoso. "Marina", Rafael disse quando ela se dirigia para seu quarto. "Obrigado. Por tudo. Não sei como teria passado por isso sozinho." "Você não precisa passar por nada sozinho", ela respondeu antes de perceber o peso de suas palavras. Eles se olharam através da sala e Marina soube que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. A questão agora era, onde isso os levaria? 2 semanas após a alta hospitalar de Dona Helena, Marina e Rafael haviam estabelecido uma rotina que beirava a domesticidade real. Ela o acompanhou em mais 3 eventos sociais, e a cada aparição pública, interpretar o papel de esposa apaixonada se tornava mais natural e mais perigoso para seu coração. Naquela manhã de quinta-feira, Marina estava organizando alguns documentos no escritório do 3º andar quando encontrou uma pasta que havia caído atrás da mesa de Rafael. Ao pegá-la para recolocar no lugar, alguns papéis se espalharam no chão. Enquanto os juntava, um nome familiar chamou sua atenção. Investigação, Marina Santos. Com o coração disparado, Marina abriu a pasta completamente. Era um relatório detalhado sobre sua vida, desde seus registros escolares até suas contas bancárias, passando por informações sobre Dona Rosa, seus empregos anteriores e até mesmo fotos suas da época da faculdade. Histórico financeiro, dívidas consideráveis, demissão recente. Lia ela, sentindo o estômago revirar. Perfil psicológico, pessoa de caráter íntegro, mas em situação financeira desesperadora, tornando-a candidata ideal para o acordo proposto. A pasta tremia em suas mãos enquanto ela continuava lendo. Havia detalhes íntimos de sua vida que ela nunca havia compartilhado com ninguém. A venda de alguns móveis antigos dos pais para pagar contas, as noites mal dormidas por ansiedade financeira, até mesmo registros médicos de quando havia procurado ajuda psicológica após a morte dos pais. Conclusão. Marina Santos é vulnerável financeiramente e emocionalmente, mas mantém padrões morais elevados. Probabilidade baixa de chantagem posterior ou exposição do acordo. Recomendada para o contrato. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não havia sido escolhida por suas qualificações ou por acaso. Havia sido cuidadosamente selecionada e investigada como uma peça em um jogo de xadrez corporativo. "Marina?" A voz de Rafael na escada a fez fechar a pasta rapidamente, mas já era tarde demais para esconder sua expressão de choque e raiva. "Você me investigou", disse ela quando ele entrou no escritório, sua voz saindo mais fria do que gelo. Rafael parou no meio da sala, seus olhos indo imediatamente para a pasta em suas mãos. A expressão dele passou por várias emoções: surpresa, compreensão e depois algo que parecia arrependimento. "Marina, você mandou investigar minha vida inteira antes mesmo de me oferecer esse acordo." Ela continuou levantando-se da cadeira. "Você sabia exatamente o quão desesperada eu estava. Calculou tudo." "Não foi bem assim", Rafael disse, dando um passo em direção a ela. "Não foi?" Marina abriu a pasta novamente, lendo em voz alta. Candidata ideal devido à vulnerabilidade financeira. Probabilidade baixa de chantagem. "Você me estudou como um investimento, Rafael." "É protocolo padrão para qualquer pessoa que vai trabalhar próximo a mim", Rafael tentou explicar, mas sua voz soava defensiva. "Eu precisava ter certeza." "Certeza do quê?" Marina gritou, perdendo completamente a compostura.
De que eu era patética o suficiente para aceitar qualquer coisa? De que eu estava desesperada demais para questionar seus motivos? Não, Rafael disse firmemente. Eu precisava ter certeza de que você era confiável. Marina riu sem humor. Confiável, como um investimento seguro, você quer dizer? Marina, escuta. Rafael tentou se aproximar novamente, mas ela recuou. Não. Você me fez acreditar que estava me dando uma oportunidade, que havia algo especial sobre mim que o fez me escolher. Mas eu era só uma estratégia calculada, não é mesmo? O silêncio de Rafael foi resposta suficiente. Marina sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. E o pior, continuou ela, sua voz tremendo, é que eu comecei a acreditar que havia algo real entre nós. Os últimos dias no hospital, pensei que você realmente se importava. Eu me importo, Rafael disse baixinho. Você se importa com seu investimento, Marina rebateu. Com sua estratégia funcionando direitinho. Ela jogou a pasta na mesa e caminhou em direção à escada, mas Rafael a alcançou, segurando seu braço gentilmente. Marina, por favor. Sim, eu te investiguei. Sim, foi calculado no início. Mas isso foi antes de te conhecer de verdade. Marina se virou para encará-lo, e Rafael viu a dor em seus olhos verdes. Antes de me conhecer, você já sabia tudo sobre mim antes mesmo de eu entrar naquela sala para a entrevista. Sabia sobre meus pais, sobre Dona Rosa, sobre minhas dívidas. Você não me conheceu, Rafael. Você me comprou. A acusação atingiu Rafael como uma bofetada. Não é verdade. Não é? Marina se soltou de seu toque. Então me diga, alguma vez, em algum momento, você esqueceu que isso tudo é um acordo comercial? Alguma vez olhou para mim e não viu uma funcionária temporária? Rafael hesitou, e essa hesitação foi tudo o que Marina precisava ver. É isso que eu pensava, disse ela dirigindo-se para a escada. Onde você vai? Rafael perguntou. Para o meu quarto fazer as malas, Marina respondeu sem se virar. Nosso acordo está quebrado. Marina, você não pode sair assim. O contrato... Ela parou na escada e se virou lentamente. O contrato? Você está mesmo me ameaçando com aquela multa ridícula agora? Não é ameaça, Rafael disse, passando a mão pelos cabelos frustrado. Mas há consequências legais. Para ambos. Então processe-me. Marina disse com uma calma perigosa. Tome tudo que eu tenho, que não é muito mesmo. Mas eu não vou ficar aqui sendo tratada como uma propriedade adquirida. Você não entende a pressão que eu estava sob quando fiz isso? Rafael tentou explicar. A fusão, os investidores, o legado do meu pai. E você não entende que eu sou uma pessoa, Marina replicou. Não uma solução para seus problemas corporativos. Ela desceu as escadas, deixando Rafael sozinho no escritório. Ele se deixou cair na cadeira, colocando a cabeça entre as mãos. Havia antecipado muitas complicações com esse acordo, mas nunca imaginou que a maior delas seria descobrir que havia se apaixonado pela mulher que havia contratado para fingir amá-lo. E agora talvez fosse tarde demais para mudar isso. Marina passou 2 horas fazendo as malas, suas mãos tremendo de raiva e mágoa. Cada item que dobrava, os vestidos caros, as joias emprestadas, os sapatos de grife, era um lembrete da farsa em que havia se envolvido. Pior ainda, era um lembrete de como havia começado a acreditar que poderia ser real. Quando terminou, sentou-se na cama king size, que havia se acostumado a chamar de sua, e ligou para Carla. Mari, por que está ligando no meio da tarde? Você não deveria estar ocupada sendo a esposa de um milionário? A amiga brincou do outro lado da linha. Marina sentiu as lágrimas que havia conseguido conter finalmente escorrerem pelo rosto. Carla, preciso que você me busque, agora. O tom da voz de Marina fez Carla imediatamente mudar de postura. O que aconteceu? Você está bem? Ele te machucou? Não fisicamente, Marina conseguiu dizer entre soluços. Mas eu preciso sair daqui. Você pode vir me buscar? Claro, manda o endereço, estou saindo agora. Marina desligou e terminou de arrumar suas poucas posses pessoais. Deixaria tudo que Rafael havia comprado para ela. Não queria nada que a lembrasse dessa humilhação. Uma batida suave na porta a fez parar. Marina? Era a voz de Rafael, mais suave do que ela havia ouvido antes. Posso entrar? Vá embora, ela respondeu, continuando a dobrar suas roupas antigas. Por favor. 5 minutos. Marina abriu a porta violentamente.
Rafael estava encostado no batente, e ela notou que ele parecia genuinamente abalado, seus cabelos desalinhados, a gravata torta, algo vulnerável em sua expressão que ela nunca havia visto. 5 minutos, ela concedeu cruzando os braços. Rafael entrou no quarto e viu as malas abertas. Você realmente vai embora. O que você esperava? Ele se sentou na poltrona próxima à janela, parecendo cansado. Que você me deixasse explicar. Explique então, Marina disse, mantendo-se em pé defensiva. Rafael respirou fundo. Quando meu pai morreu, eu herdei não apenas a empresa, mas também uma pressão descomunal para provar que era digno do legado dele. Cada decisão que eu tomava era questionada. Cada movimento era analisado por investidores concorrentes pela mídia. Marina permaneceu em silêncio, mas sua postura se suavizou ligeiramente. A fusão com os japoneses era minha chance de mostrar que podia levar a empresa além do que meu pai havia conseguido. Rafael continuou. Quando eles exigiram que eu fosse casado, entrei em pânico. Não podia perder esse negócio. Então mandou-me investigar como se eu fosse uma mercadoria à venda. Marina disse, sua voz ainda fria. Sim, Rafael admitiu. E foi um erro horrível. Mas Marina... Ele se levantou, dando um passo cauteloso em direção a ela. Tudo mudou no momento em que te conheci. Mudou? Marina riu sem humor. Você tinha um dossiê completo sobre minha vida, Rafael. Sabia exatamente quais botões apertar, que palavras usar. No início, talvez. Mas você acha que eu fingi tudo? Rafael perguntou, sua voz carregada de emoção. A conversa sobre seu mestrado, minhas histórias sobre meu pai, o jeito como me senti quando você cozinhou para mim pela primeira vez? Marina hesitou, lembrando-se daqueles momentos íntimos. Você acha que fingi me preocupar quando você estava nervosa antes do jantar com os japoneses? Que fingi precisar de você no hospital com minha mãe? Rafael continuou, aproximando-se mais. Que fingi o que senti quando te beijei no Rio? Não sei o que pensar, Marina admitiu, sua voz quebrando. Como posso distinguir o que é real do que é estratégia? Rafael parou a poucos centímetros dela. Porque eu estou aqui, implorando para você não ir embora, mesmo sabendo que isso pode arruinar tudo. Como assim? Se você sair agora, nossa separação pode levantar suspeitas sobre o casamento. Os japoneses podem reconsiderar a fusão. Eu posso perder 200 milhões de dólares e a credibilidade que levei anos para construir. Marina o encarou surpresa. E mesmo assim você quer que eu fique? Eu quero que você fique porque... Rafael hesitou, como se as próximas palavras fossem as mais difíceis de sua vida. Porque me apaixonei por você. De verdade. E não tenho ideia de quando isso aconteceu ou como aconteceu, mas aconteceu. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela campainha do apartamento. Deve ser minha amiga, Marina disse, desviando o olhar. Marina. Rafael segurou seu rosto delicadamente, obrigando-a a olhar para ele. Eu sei que estraguei tudo. Sei que menti por omissão, que te tratei como uma estratégia de negócios, mas estou te pedindo uma chance de mostrar que isso se tornou muito mais do que qualquer acordo. As lágrimas voltaram aos olhos de Marina. Como posso confiar em você depois disso? Não pode, Rafael admitiu, mas está disposta a tentar? A campainha tocou novamente, mais insistente. Eu preciso ir, Marina disse, mas não se moveu. Precisa? Rafael perguntou suavemente. Ou quer? Marina o observou por longos segundos. Via a sinceridade em seus olhos escuros, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Mas também via as páginas do relatório de investigação, as análises frias sobre sua vulnerabilidade financeira. Eu não sei, ela admitiu finalmente. Rafael assentiu, soltando seu rosto. É uma resposta honesta. Marina pegou uma de suas malas e se dirigiu à porta. Na soleira se virou uma última vez. Rafael, sim, se isso for real para você, prove. Mas não com dinheiro ou contratos ou estratégias. Prove como uma pessoa prova para outra que se importa. E com isso ela saiu, deixando Rafael sozinho no quarto, encarando a segunda mala que ela havia deixado para trás. Talvez um sinal de que uma pequena parte dela esperava ter motivos para voltar. Uma semana havia se passado desde que Marina voltara para seu pequeno apartamento em Perdizes. Carla havia insistido para ela ficar alguns dias em sua casa, mas Marina precisava do espaço familiar de seu próprio lar
para processar tudo o que havia acontecido. Sentada na mesma mesa da cozinha onde tudo havia começado 2 meses atrás, ela observava as contas que voltavam a se acumular. O dinheiro que Rafael havia depositado em sua conta ainda estava lá. Ela não havia tocado em 1 centavo. Não conseguia, não enquanto não decidisse o que realmente queria fazer. Seu celular havia tocado dezenas de vezes nos primeiros dias. Rafael tentando falar com ela. Mas após o 3º dia de ligações não atendidas, ele havia parado de tentar. De alguma forma, isso a deixou ainda mais confusa. Parte dela esperava que ele insistisse mais, que provasse sua determinação em reconquistá-la. A campainha do apartamento tocou, interrompendo seus pensamentos. Marina abriu a porta, esperando encontrar o entregador de alguma encomenda, mas se deparou com uma mulher elegante, de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos bem arranjados e olhos gentis. Marina, sou Helena, mãe do Rafael. Marina sentiu o sangue gelar. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Como conseguiu meu endereço? Posso entrar? É uma longa história. Marina hesitou, mas a expressão sincera da mulher mais velha a fez abrir a porta completamente. Dona Helena entrou no pequeno apartamento, olhando ao redor com curiosidade respeitosa. Café? Marina ofereceu, ainda em choque. Por favor. Enquanto Marina preparava o café, Dona Helena se acomodou na pequena mesa da cozinha. Este apartamento tem muito carinho, Marina. Dá para sentir que é um lar de verdade. Marina colocou as xícaras na mesa e se sentou. A senhora não respondeu como me encontrou. Dona Helena sorriu. Rafael não me deu seu endereço, se é isso que está pensando. Pedi para a Beatriz me ajudar. Disse que era urgente. Ele sabe que a senhora está aqui? Não, e provavelmente ficará furioso quando descobrir. Dona Helena tomou um gole do café. Meu filho pode ser muito orgulhoso às vezes. Marina não sabia o que dizer. A situação era constrangedora demais. Como explicar para a mãe de Rafael que seu casamento era uma farsa? Marina, Dona Helena continuou, como se tivesse lido seus pensamentos. Eu sei. Sabe o quê? Sobre o acordo, sobre o contrato de casamento para os investidores japoneses, sobre tudo. Marina sentiu o rosto corar de vergonha. Ele contou para a senhora? Não diretamente, mas quando você saiu ele ficou destruído. Em 3 décadas sendo mãe dele, nunca vi Rafael daquele jeito. Insisti até ele me contar a verdade. Marina baixou os olhos para a xícara. Deve achar que sou uma interesseira. Pelo contrário, Dona Helena disse firmemente. Acho que é a melhor coisa que aconteceu na vida do meu filho. Marina ergueu os olhos, surpresa. Marina, você viu Rafael no hospital comigo. Viu como ele se transformou na sua presença. Aquele homem carinhoso, atencioso, humano. Esse é o Rafael verdadeiro, o filho que eu conheço. Mas ele havia se perdido há anos, enterrado sob responsabilidades e pressões empresariais. Dona Helena se inclinou para a frente, pegando a mão de Marina. Ele pode ter começado isso tudo como um acordo comercial, mas o que vi entre vocês não tinha nada de fingido. A forma como ele olhava para você, como você cuidou dele durante minha internação, isso não se encena, querida. Mas ele me investigou, Marina disse, sua voz quebrando. Calculou tudo. Me escolheu porque eu era vulnerável. E isso foi terrível, Dona Helena concordou. Rafael sabe disso. Mas, Marina, você realmente acredita que ele fingiu tudo? Cada conversa, cada momento de carinho, cada lágrima que derramou no hospital? Marina ficou em silêncio, lembrando-se de momentos específicos. O jeito como Rafael havia segurado sua mão durante o voo para o Rio, como havia dividido suas inseguranças sobre o legado do pai, como havia tremido quando a beijou. Ele está sofrendo, Dona Helena continuou. Não apenas pelo negócio, mas porque perdeu você. E sabe que foi culpa dele. Dona Helena, eu não sei se consigo perdoar. Não sei se consigo confiar novamente. A mulher mais velha assentiu compreensivamente. Não estou pedindo para você perdoar ou voltar para ele. Só vim aqui porque acredito que vocês se amam. E o amor verdadeiro é raro demais para ser desperdiçado por orgulho ou medo. Ela se levantou pegando a bolsa. Rafael não sabe que estive aqui. E não vou contar. Mas quero que você saiba que, independente do que acontecer entre vocês, você sempre será bem-vinda na minha família. Após Dona Helena sair, Marina ficou sozinha com seus pensamentos por horas.
As palavras da mulher ecoavam em sua mente, misturando-se com as memórias dos últimos 2 meses. Naquela noite ela tomou uma decisão. No dia seguinte, Marina acordou com uma determinação que não sentia há semanas. Vestiu seu melhor conjunto, não os caros que Rafael havia comprado, mas sua roupa social azul marinho que sempre a fazia sentir-se confiante, e se dirigiu ao edifício do Grupo Mendonça. A recepcionista a cumprimentou com surpresa. Senhora Mendonça, não sabíamos que viria hoje. Marina não corrigiu o tratamento. Rafael está em reunião. Sim, com os investidores japoneses, mas termina em alguns minutos. Vou aguardar no escritório dele. Marina subiu ao 42º andar, passando por Beatriz, que ficou claramente chocada ao vê-la. Marina, você está bem? Rafael não disse que... Está tudo bem, Beatriz. Posso aguardar na sala dele? Beatriz assentiu, abrindo a porta do escritório. Marina entrou e ficou parada próxima às janelas, observando São Paulo se estender à sua frente. Havia tomado uma decisão, mas ainda não tinha certeza de como executá-la. 20 minutos depois, ouviu vozes no corredor. Rafael se despedindo dos japoneses. Quando a porta se abriu e ele entrou no escritório, parou imediatamente ao vê-la. Marina, sua voz carregava uma mistura de surpresa, esperança e cautela. Ela se virou para encará-lo. Rafael parecia cansado, com olheiras escuras e o terno ligeiramente amarrotado. Era óbvio que a última semana havia sido difícil para ele também. Precisamos conversar, disse ela. Rafael fechou a porta atrás de si, mas manteve distância. Estou ouvindo. Marina respirou fundo. Primeiro preciso saber, a fusão foi concluída? Sim, Rafael respondeu. Os contratos foram assinados ontem. E se eu tivesse voltado antes? Se nossa reconciliação fosse pública, isso teria influenciado o negócio? Rafael hesitou antes de responder. Provavelmente sim. A honestidade dele, mesmo quando não o favorecia, tocou Marina. Rafael, passei a semana toda pensando sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que é real e o que é estratégia. E chegou a alguma conclusão? Marina caminhou até a mesa dele, parando do outro lado. Cheguei. Você me machucou profundamente quando descobri sobre a investigação. Me fez sentir como um objeto, uma estratégia, não uma pessoa. Rafael baixou os olhos. Eu sei, e me odeio por isso. Mas, Marina continuou, também percebi que estou fugindo do que realmente me assusta. Rafael ergueu os olhos confuso. O que você quer dizer? Me assusta que, mesmo sabendo de tudo, mesmo me sentindo usada e manipulada, eu ainda te amo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael a encarava como se não acreditasse no que havia ouvido. Marina, deixe-me terminar. Ela o interrompeu. Sua mãe veio me ver ontem. Ela o quê? Rafael pareceu genuinamente chocado. Marina, eu não pedi para ela. Eu sei. Ela me contou. Marina deu a volta na mesa, aproximando-se dele. E me fez perceber que talvez eu esteja sendo tão orgulhosa quanto você. Como assim? Você errou, Rafael. Errou feio ao me investigar, ao me tratar como uma estratégia. Mas eu também estou errando ao jogar fora algo real por causa de como começou. Rafael deu um passo em direção a ela. O que você está dizendo? Marina olhou diretamente em seus olhos. Estou dizendo que quero tentar. De verdade, desta vez. Não como um acordo comercial. Não como uma encenação, mas como duas pessoas que se apaixonaram no meio de uma situação impossível. Marina, você tem certeza? Porque eu não aguento te perder novamente. Tenho certeza, ela respondeu. Mas com condições. Rafael assentiu imediatamente. Qualquer coisa. Primeiro, total transparência a partir de agora. Sem segredos, sem omissões, sem estratégias escondidas. Concordo. Segundo, nós começamos do zero. Não como marido e mulher por contrato, mas como duas pessoas se conhecendo e se apaixonando. Aceito. E terceiro, Marina disse, aproximando-se mais dele, você me leva para um encontro de verdade, com flores, nervosismo e toda aquela incerteza de um primeiro encontro real. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela havia visto em uma semana. Posso te buscar hoje às 7? Pode, Marina respondeu, sorrindo também. Rafael estendeu a mão para ela, e desta vez, quando Marina a aceitou, não havia nenhum contrato entre eles.
Apenas a promessa de descobrirem juntos o que poderiam construir quando escolhessem um ao outro livremente. Uma pergunta, disse Marina antes de ele beijá-la. O que vamos fazer sobre os papéis do casamento? Rafael a puxou para mais perto. Que tal mantermos por enquanto? Podemos sempre renovar nossos votos mais tarde, quando for por amor de verdade. E quando você acha que isso vai acontecer? Marina perguntou, já sabendo a resposta. Eu diria, Rafael murmurou, inclinando-se para beijá-la, que já aconteceu. E quando seus lábios finalmente se encontraram, ambos souberam que algumas vezes os melhores amores começam nos contratos mais improváveis, e que o verdadeiro acordo que haviam assinado não estava em nenhum papel, mas gravado em seus corações. 6 meses depois, Marina e Rafael renovaram seus votos em uma cerimônia íntima, com Dona Rosa, Dona Helena e Beatriz como testemunhas. Desta vez, não havia investidores japoneses ou estratégias corporativas. Apenas 2 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nos terrenos mais inesperados, quando se tem coragem suficiente para escolher a verdade sobre a conveniência.